Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear e geometria analítica. Hoje é a nossa aula de revisão, então eu trago alguns tópicos selecionados para que vocês possam se debruçar para estudar agora, né, nessa fase final, e também revisar alguns tópicos já vistos nos vídeos. Eu vou indicar alguns vídeos anteriores também para vocês reverem. Vamos então ver a seleção de tópicos que eu trago aqui nessa aula de revisão para vocês, ok? Então, estamos aqui na nossa aula de revisão de geometria analítica e álgebra linear. Vocês têm aí, né, já algumas aulas da playlist que vocês têm acompanhado, além das aulas ao vivo, né, que vocês assistiram, as aulas trazendo tópicos diversos aí de álgebra linear e geometria analítica, as atividades que vocês resolveram, né, as atividades 1, 2, 3 e 4, que também, né, ajudaram bastante no processo de estudos, o fórum. Agora a gente tem, né, uma revisão para que vocês se preparem melhor para a prova. Então, aqui eu trago para vocês detalhamentos, né, de alguns tópicos selecionados para que vocês possam direcionar alguns estudos aí, né, de uma maneira mais assertiva e produzir melhores resultados. Então, vamos falar um pouquinho de matriz. Matriz, nós falamos, né, já em aulas anteriores, mas o que eu vou destacar aqui para vocês hoje, que é o enfoque, né, dessa aula de revisão, são algumas características. Ó. Uma delas, que é importante vocês guardarem, né, que toda matriz ela vai ter diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária, né? A diagonal principal, ela vem aqui da esquerda para a direita, como vocês estão vendo aqui em vermelho. E a diagonal secundária, ela vem da direita para a esquerda aqui descendo, né? Que está aqui descrito em azul. Então, toda vez que vocês se depararem, né, com uma atividade falando de diagonais, principal você vai considerar, né, da esquerda para a direita e a secundária da direita para a esquerda, tá? Como está aqui registrado, é um ponto importante porque isso vai aparecer, né, principalmente em alguns exercícios que vocês precisam fazer alguns tipos de análises e é importante que vocês saibam qual é a diagonal principal, qual é a secundária. Lembrando que essa matriz, né, ela tem três linhas, né, e três colunas. Como se chama essa matriz? Ou matrizes que tenham essa característica, vocês se lembram? Vamos ver qual que era o nome, né, dessa matriz? Então, ela é a matriz quadrada, como vocês estão vendo aqui. Por que matriz quadrada? Então, toda matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas é chamada quadrada. Ela poderia ser 2 por 2, 3 por 3, no caso aqui é 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Se tem a mesma quantidade de linhas e colunas, a gente chama de matriz quadrada, é outro nome importante para vocês guardarem aí. Então, vocês têm aqui, ó, 3 linhas, né? E vocês têm aqui também 3 colunas, é uma matriz 3 por 3, portanto, é uma matriz quadrada. Poderia ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Uma das mais usadas é a 3 por 3. E é com base aqui na 3 por 3 que nós vamos trazer alguns exemplos para vocês também se debruçarem, que são de grande importância. Vamos então ver aqui a matriz 3 por 3, a matriz A que está sendo dada aqui. Então, observem essa matriz, né? Se vocês precisam calcular o determinante, vocês se lembram como calcular o determinante de uma matriz quadrada 3 por 3? Nós falamos anteriormente da regra de Cramer, que tem vários determinantes, mas e se você precisa só do determinante e nada mais dessa matriz, né? Então, você vai precisar das diagonais, e você vai precisar também lembrar da técnica para calcular o determinante da matriz 3 por 3. Então, primeiro você pega aqui as duas primeiras colunas, você repete, né? Então, você coloca aqui 1, 2 e 3, a primeira coluna, e depois a segunda coluna 2, menos 1 e 1. E aí você começa o procedimento aí da multiplicação das diagonais, que eu vou mostrar a seguir, né? Então, diagonais que estão indo, né, da esquerda para a direita e as outras também que estão indo da direita para a esquerda. Você vai fazer o processo multiplicativo dessas diagonais, lembrando que essas que vêm para a direita, elas você considera na hora de multiplicar o mais, aquelas que estão sentido para a esquerda, você considera o menos,
e eu vou mostrar o passo a passo nesse exemplo. Vamos ver, então, como fazer o determinante dessa matriz quadrada 3 por 3, ó. Observem aqui, ó, as diagonais, né? Estão aqui representadas para já facilitar, ficar mais organizado. Já tinha escrito para vocês, apaguei, mas aqui ficou melhor para vocês visualizarem. Então, aqui a gente tem as diagonais principais, as diagonais em vermelho, né, que estão indo para a direita. Então, você tem aqui, ó, mais, mais e mais. Então, toda vez que você multiplicar, ó, uma vez o menos um vezes menos um, deu mais um, com o mais do final continua mais. Então, quando você considera o mais no final da diagonal, quando você faz a multiplicação, ele não muda o sinal que você já tinha alcançado por meio da multiplicação dos três valores. Ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. 6 com esse mais continua 6 positivo, se desse negativo, continuaria negativo. E as diagonais que estão aqui em verde, que vocês estão observando, vocês multiplicariam e considerariam menos no final e teria aí inversão de sinais, né? Então, ó, uma vez o menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Com esse menos do final, mais 3. Então, tem que trocar, tá? Então, essa é a estrutura que você considera para você fazer aí o determinante, né? Da matriz 3 por 3. Você repete as duas primeiras colunas, como a gente está vendo aqui, e você faz aí as diagonais, considerando o mais para essas que estão em vermelho e o menos no final dessas que estão em verde. Vamos ver então como ficaria na conclusão desse exercício, ó. Então, para achar o determinante dessa matriz A, fazendo a multiplicação, ó, você teria o quê, ó? Uma vez o menos 1 menos 1 vezes menos 1 mais 1, deu o próprio mais 1, porque aqui eu considero mais no final, né? Nas diagonais em vermelho. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 com mais aqui também no final, continua 6. Depois, uma vez aqui, o 2. 2 vezes 1, 2. E aí você continua com 2 quando você considera o mais ali no final. E as diagonais em verde, né? Você vai considerar sempre o menos aqui no final, então vai ter uma inversão de sinais, ó. Uma vez o menos 1, menos 1 vezes 3, menos 3. Com esse menos, dá mais 3, troca o sinal. Depois, uma vez o 1, 1, vezes 1 de novo dá 1. Com esse menos aqui do final, vai ficar menos 1. Depois aqui o 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Com menos, né, daqui do final, você considera mais 4. E aí você faz o processo agora, né, de juntar os valores. 1 mais 6, 7. 7 com 2, 9. 9 com 3, 12. 12 menos 1, 11. 11 mais 4, 15. Esse é o determinante dessa matriz A. Se você precisa somente do determinante de uma matriz 3 por 3, como é essa matriz A, então você faz todo esse procedimento de copiar as duas primeiras colunas, faz as diagonais, faz as multiplicações, depois junta os resultados, considerando sempre aqui no final da diagonal que está para a direita mais, e no final da diagonal que está para a esquerda menos, que são as diagonais em verde, ok? Isso se eu preciso somente do determinante, que alguma questão pode pedir somente o determinante, aí você faz a verificação por meio do cálculo como nós fizemos aqui. Tem casos que você quer mais do que o determinante, que é o caso da regra do Cramer, porque você não quer só o determinante principal, né? Você quer achar os valores das incógnitas, né? De um sistema de equações, que é o que a gente vai falar a seguir, ó. Como resolver um sistema de equações usando a regra do Cramer. Então, se você tem aqui um sistema de equações, né? Com três incógnitas, né? Três equações, você pode transformar isso, né? Numa matriz. Você vai usar somente aqui, conforme vocês estão vendo aqui, né? Na capa do vídeo, você pega somente os coeficientes, né? Dos x, dos valores de y e do z, os valores que estão na frente são seus coeficientes, e vai fazer aí alguns determinantes, porque pela regra do Cramer, você faz esse determinante que a gente acabou de fazer, que é o principal, mas depois você faz o determinante do x, do y, do z, fazendo um processo de troca aí das colunas, e aí para você ver o passo a passo, como, né, demandaria um certo tempo, aí você pode rever isso na aula número 11 da nossa playlist de Geometria Analítica e Álgebra Linear, tá? Então, não deixem de assistir esse vídeo novamente para você relembrar a regra do Cramer
perdão, como que você vai chegar no valor do x, y e z num sistema de equações que tem três incógnitas, x, y e z, e três equações, ok? E ele termina caindo, né, em matrizes quadradas 3 por 3. Aí você faz todo esse processo que a gente acabou de fazer de determinante, só que não somente uma vez, mais de uma vez, para depois fazer a composição nela das divisões que eu mostro nesse vídeo, de cada determinante individual de x, y e z pelo determinante geral, que é o determinante d, que a gente acabou de resolver agora no slide anterior, ok? Então, não deixem de rever, muito importante essa regra do Cramer para resolver sistema de equações 3 por 3 aqui, três incógnitas, né, e três equações. Vamos, então, dar sequência na nossa aula de revisão. Aqui são tópicos principais para vocês repassarem, ok? Vamos falar aqui de vetores, né? Tem muito material também sobre vetores, tem vídeos anteriores, né? Tem os materiais escritos que vocês também leram, né? No material didático, tudo. Mas aqui a gente tem alguns pontos para destacar para vocês. Vamos ver alguns deles, ó. Um deles, você se lembra o que é norma ou módulo? O que vem à mente quando você pensa em norma ou módulo? Então, pessoal, norma ou módulo quando você analisa vetores, seria a mesma coisa, tá? Então, quando você está analisando a intensidade de um vetor, ou seja, o seu valor, né? A sua medida, ela pode ser chamada de módulo ou norma. E eu estou falando aqui principalmente no contexto que a gente está trabalhando dentro do R2, R3, tá? E a gente está fazendo todo o embasamento aí, principalmente, né, nesses dois casos. É lógico que a gente tem aí até o Rn, quando avança, né, toda a estrutura de vetores, quando se faz análises, né, dos espaços vetoriais, suas características, mas sobre o enfoque algébrico, mas aqui a gente está no enfoque, tá, da geometria analítica, então a gente está vendo principalmente com exemplos do R2 e R3, ok? Então a gente tem aqui a seguir uma aula para que vocês podem rever também, aula 5, que está na nossa playlist, que fala como calcular o módulo ou norma do vetor e traz para vocês um exemplo do R2, onde são dados dois pontos, e como calcular o módulo ou norma desse vetor. Então, não deixem de assistir, tá? Esse vídeo vai ajudar também a relembrar como fazer esse cálculo muito importante também, dentre os conteúdos aí selecionados para revisão. Vamos aqui dar sequência. Outro tópico importante, LD ou LI, ou LI ou LD, né? Linearmente independente ou linearmente dependente. Vocês se lembram, né? Dessas análises que nós fizemos na aula número 12. Na aula número 12 tem um vídeo gravado mostrando se é LI ou LD. Quando você analisa se é linearmente independente ou linearmente dependente, você está, no caso aqui no R3, três vetores que foram dados, né? Você precisa ver qual é a relação que existe entre eles, né? Para eles serem linearmente independentes, só existe a chamada solução trivial 000. E uma das formas de verificar seria construir o sistema de equações, onde você faria x vezes o primeiro vetor, mais y vezes o segundo vetor, mais z vezes o terceiro vetor, e aí você faria isso igual a zero, você montaria três equações, que uma das possibilidades seria resolver pelo Cramer, que é o vídeo que eu indiquei agora há pouco, quando você montasse as três equações, fazendo a distributiva nesses três vetores, né? Ó, x vezes o 2, vezes menos 1, menos 3, mais 3, aí você vai, lógico, fazer a composição somando, por exemplo, né? X vezes 2 ia dar 2x, aí você ia colocar a equação mais, aqui no caso y, vezes menos 1, vai ficar menos y, na primeira equação. E quando você fizesse aqui o z vezes o terceiro vetor, né? Vai ficar mais 2z, e aí você ia compor, essa seria a nossa primeira equação, considerando os três vetores que eu estou distribuindo x, y e z. Aí teria que fazer a mesma coisa para o segundo, para montar a segunda equação, e fazer a mesma coisa para o terceiro, para montar a terceira equação. Ficaria um sistema 3 por 3 que vocês poderiam calcular os valores do x, y e z. Se a única solução fosse 0, 0, 0, que é a solução trivial, aí ele é linearmente independente. Mas se você achar outra solução, ele é linearmente dependente,
Para relembrar, né, como que a gente faz essa análise com mais detalhes, assistam a aula número 12, que está disponível para vocês, falando de LI e LD, linearmente dependente ou linearmente independente. Aí vocês vão entender melhor os detalhes. Já falamos um pouco isso também nas nossas aulas ao vivo, né? Alguns talvez tiveram a oportunidade de assistir, vão se lembrar, mas aqui é uma outra oportunidade, né, para ver o tema, que é bem importante, a relação entre esses vetores, e a gente está fazendo enfoque principalmente dessa análise no R3 nesse exemplo. E cônicas, né? O que vem à mente quando vocês pensam nas cônicas? Então, existem várias possibilidades de cônicas, né? São várias estruturas, né, geométricas que a gente tem aí, que a gente tem as principais aqui que eu trago para falar para vocês, que a gente teve aí no nosso material de estudo, né? Que são a circunferência, elipse, hipérbole e parábola, as principais que a gente trouxe aí, e tem vídeos inclusive, né? E aí vocês podem rever alguns desses vídeos que falam, né, dessas estruturas, das cônicas, e um exercício que eu quero deixar para vocês tentarem, e eu vou trazer a solução para vocês no próximo vídeo, é esse daqui, ó. Acha os pontos focais da elipse representada pela equação 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 144 igual a zero. Então, essa é a equação, né, que está sendo dada, na verdade, a equação, né, da elipse, que é uma cônica, né? Não é o único tipo de cônica, porque a gente está vendo existem outras, circunferência, hipérbole e parábola. Como trabalhar essa equação para achar, no caso, os pontos focais, né? Então, não deixem de assistir a resposta no próximo vídeo que eu trarei para vocês, tá? Nesse momento, eu quero que vocês se debrucem e tentem resolver essa questão. E eu vou gravar ainda, né, nessa semana, o próximo vídeo que vai trazer a solução para vocês poderem fazer análise se conseguiram resolver, ok? Lembrando que a gente tem também, né, no nosso material, aqui na playlist, um vídeo falando sobre um tipo de cônica, no caso as elipses, né? Aqui fala de detalhamentos sobre os pontos focais e outros pontos importantes. Só que esse vídeo da aula 10, que eu estou convidando vocês para assistirem de novo, ele vai dar uma visão geral das elipses, né? Um tipo de cônica. Mas para resolver esse exercício que eu estou propondo para vocês, os pontos focais, além desse vídeo para relembrar da estrutura da elipse, vai ser importante que vocês também assistam o próximo vídeo, que vai trazer a solução, como achar os pontos focais, fazendo uma análise da equação da elipse. Mas antes de trazer essa resposta, eu quero que vocês tentem até o próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, ok? Vamos lá, dar sequência aqui na nossa aula de revisão. Então, a gente tem aqui, o próximo vídeo que vai trazer a resposta vai ser a aula número 13, ok? A aula número 12 fala de linearmente independente ou linearmente dependente, que vocês podem já assistir, está disponível, falando da relação entre os vetores. E essa é a proposta de exercício para vocês tentarem. Então, não deixem de fazer análise aí, de tentar, antes do lançamento do próximo vídeo, ok? Então, esses são os principais tópicos que eu trago aqui nessa revisão, mas tem uns vídeos que vocês podem rever que eu indiquei aqui, que fazem parte da nossa playlist de vídeos aí, que estão dando apoio, né, para os estudos. Lembrando que vocês têm também os materiais escritos, tem também, né, as atividades que vocês fizeram e os fóruns, e aqui o exercício que eu acabei de deixar para vocês, né, a proposta de resolução, tentem fazer uma proposta de resolução, tentar primeiro, né, sem ver o resultado, consultando o material escrito que vocês têm, e que vocês podem consultar os e-books, e depois vocês podem também consultar a resposta que vai ser disponibilizada para vocês no próximo vídeo, ok? Então, um forte abraço, ótimos estudos, sucesso, vamos nos falando, e desejo grande sucesso aí nessa reta final do curso, nas atividades que já estão aí na reta final, né? Terminam aí no dia 2 de junho, e também sucesso para vocês na prova que em breve também já vai ser disponibilizada, vai ser liberada
para que vocês possam fazer a tentativa da prova e depois também, dependendo, né, se não puder fazer a prova no primeiro momento, tem também a possibilidade da prova substitutiva que vocês podem depois também, dentro do prazo, conforme o calendário acadêmico, tentar fazer, ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula com a resposta aí dessa questão da elipse. Forte abraço a todos e até a próxima.